Hoje no nosso boletim de política e geopolítica, nós vamos nos focar em geopolítica. Nós vamos falar sobre o Irã. O Irã divulgou um vídeo, porque foi divulgado pelo próprio governo iraniano, que mostra a chamada Cidade dos Mísseis Iranianos. É uma base subterrânea, aonde você tem ali centenas, milhares possivelmente, de mísseis e plataformas lançadoras de mísseis. E a gente pode ver dentro desta base, pelo vídeo que foi divulgado, e que inclusive é a thumbnail do nosso vídeo hoje, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, o general Mohammad Baghieri, e o comandante da Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o Amir Hajizadeh. Esses dois líderes ali das Forças Armadas iranianas, então eles estão passando numa espécie de jipe, um carrinho, entre esses mísseis fazendo essa divulgação. Por que o Irã está divulgando esse vídeo? Porque o Trump está, e vocês também devem estar acompanhando isso, ameaçando o Irã o tempo todo. O Trump, que é um aliado de Israel, e Israel tem tido no Irã o seu principal opositor ali no Oriente Médio há muito tempo. É até interessante essas questões da geopolítica, porque houve um momento, até a queda do Shah na Revolução Islâmica que teve no Irã em 79, em que o Irã era o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, enquanto até esse momento Israel já era um aliado dos Estados Unidos, mas Israel começa recebendo armas depois da sua independência, tendo como aliado a União Soviética, e depois se torna o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, e o Irã passa a ser um dos principais opositores dos Estados Unidos no Oriente Médio, sobre uma teocracia, agora o Irã sobre um regime teocrático. E a monarquia então acaba, os monarcas são depostos, e o Irã tem um novo sistema de governo, se transforma numa república islâmica. Bom, o Irã, inclusive, vai ter ali a guerra com o Iraque durante todos os anos 80. Ele vai ter uma guerra com o Iraque, e eu já enfatizei aqui no canal o quanto o Ocidente se preocupa em armar o Iraque para enfrentar o Irã. Inclusive foi a era de ouro nessa época da indústria bélica brasileira, que forneceu muito armamento, principalmente o foguete Astros, para o Iraque. Então foi a época de crescimento das empresas, de defesa brasileira, e que justamente quando a guerra Irã-Iraque termina, como eu já enfatizei num outro vídeo aqui no canal, essas empresas começam a entrar em decadência porque não tem mais o seu principal comprador, que é o Iraque. Mas houve uma preocupação ali do Ocidente, França, Estados Unidos, Inglaterra e vários países de armar o Iraque para atacar o Irã. O Iraque não consegue derrotar o Irã, porque o Irã está num território montanhês, então os iraquianos nunca conseguiram ultrapassar as cordilheiras e montanhas que separam os dois países. Por fim, há um tratado de paz, e o Iraque então depois vai acabar se utilizando de todo esse arsenal que ele conseguiu durante esse tempo que estava na disputa com o Irã para atacar o Kuwait, mas isso já é outra história. Bom, hoje o Irã é um país milenar, de história milenar, e isso nós devemos levar em consideração, porque devido ao fato do Ocidente nos últimos 400, 500 anos ter dominado o mundo, geopoliticamente, a gente se esquece que existem civilizações milenares e que já dominaram o mundo no passado. Por um breve momento aí nos últimos séculos, essas civilizações estiveram em segundo plano, mas que elas estão retornando agora para um primeiro plano da política mundial. É o caso da China, da Índia e também do Irã. São todas civilizações milenares, com uma continuidade milenar. E essas civilizações têm ali voltado a ter um destaque na geopolítica mundial. No caso do Irã, por exemplo,
O Irã tem uma riquíssima cultura de centenas de anos, religiosa, de poesia, de filosofia. E o Irã, nos últimos anos, tem investido pesadamente no seu desenvolvimento. A gente vê pela imprensa nossa, o Irã apenas quando acontece alguma coisa com relação aos véus. Uma mulher resolve sair sem o véu e tem algum problema com relação ali a alguma coisa referente a uma crise na política interna iraniana. Só que o Irã hoje é um dos países do mundo que mais investe em matemática, ciência, tecnologia. Tanto é que hoje o Irã forma mais doutores nessas áreas de matemática, tecnologia e engenharia do que o Brasil, tá? O Irã hoje forma mais pessoas nessas áreas do que o Brasil. O Irã tem um programa espacial que está muito à frente, por exemplo, do nosso, inclusive capaz de colocar satélites em órbita, coisa que nós, mesmo temos uma geografia muito mais favorável para isso, não conseguimos fazer. Eu vou deixar depois no final aqui, vai aparecer o vídeo, né, aqui do lado, né, um do lado direito, outro do lado esquerdo, né, vai aparecer aí um vídeo sobre o programa espacial iraniano, que eu gravei há algum tempo aqui para o canal. O Irã hoje é um dos países que tem uma das melhores tecnologias, disputa o primeiro lugar com os Estados Unidos em drones. Vai ter também aqui, vou deixar aqui no vídeo que vai aparecer no finalzinho aqui para vocês assistirem, numa entrevista que eu faço com o Edilson Pinto, que é lá do canal Plano Brasil, que é um especialista em estudar drones, e ele fala da questão dos drones iranianos. Então, o Irã hoje é um país que está se desenvolvendo muito na questão de defesa, na questão tecnológica, de espaço. E por que eu digo isso? Porque muita gente acha que uma guerra no Irã vai ser igual uma guerra com o Iraque. Bombardeios e os americanos vão invadir, 2 meses, acabou a guerra. Não vai ser assim. Primeiro porque o Iraque era um país já dividido internamente. O Saddam Hussein já tinha disputas enormes com os xiitas, e a maioria da população iraniana é xiita, e já tinha disputas enormes com os curdos, e o Irã, a grande parte da população dele é xiita persa. Então é uma população muito mais unida, não que não tenham minorias, mas essas minorias são realmente minorias. Não é que nem o Iraque, que a população era quase 1/3 sunita, 1/3 curda, 1/3 xiita. O governo iraniano é um governo que tem muito mais poder e respaldo da população do que tinha o Saddam Hussein, apesar do discurso do Ocidente não ser esse. Eles têm sim respaldo da sua população, e o Irã tem uma geografia ótima para defesa. Além disso, o Irã ele pode fechar ali o Estreito de Hormuz, e se ele fechar o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo no outro dia dispara. Você tem uma crise de petróleo. E o Irã não está fazendo investimentos em grandes navios de superfície como os Estados Unidos têm. E nem em aviação de caça como Israel faz. Porque o Irã ele percebeu suas fraquezas, e percebendo essas fraquezas, investiu naquilo que seria, que lhe garantiria ter tecnologia militar para se defender, e ao mesmo tempo que era possível adquirir essa tecnologia. Ele desenvolveu o quê? Drones. Então ele tem excelentes drones. Ao invés de desenvolver uma aviação de grandes navios, porta-aviões, como os Estados Unidos faz, até porque são extremamente caros e impossível para uma nação como o Irã, desenvolveu essa incrível quantidade diferente de mísseis que eles têm, que podem ser embarcados, alguns inclusive em lanchas, e fazerem ataques que podem, então, você pode com uma lancha, com um foguete, botar a pique uma fragata que custa milhões. Fazer ataques com drones, com enxames de drones, como o próprio Irã fez um ataque com enxame de drones contra Israel.
Houve ataque de centenas de drones ao mesmo tempo. Porque os drones são muito mais baratos para fazer esses ataques do que um avião. Às vezes o custo de um grande avião como aqueles que os americanos produzem, né, um F-117, você fabrica centenas de drones ou milhares com o custo de um único avião daquele. Por isso que o Irã está mostrando o seu potencial em mísseis, e aqui vai aparecer para vocês alguns tipos de mísseis que o Irã tem, né? Vocês podem ver aí, o Irã tem desde mísseis ali como o Ogab com 45, que alcança ali até 45 quilômetros, até mísseis como o Farjan de 75 quilômetros. Aí você vai ter o Fateh tem um alcance de 200 quilômetros. Você vai ter o Shahab 1 e 2, depois o Shahab 3, que alcança 2.000 quilômetros. E você vai ter o Gadah de 1.800 e o Sejeh de 2.000 quilômetros. Então, esses mísseis, né, como a gente pode ver, que vocês estão vendo aí nesse esquema, eles podem atingir, o Irã tem mísseis que podem atingir até 2.000 quilômetros, ou seja, eles podem ali atingir a área toda do Oriente Médio. Então esses mísseis poderiam ser disparados contra embarcações dos Estados Unidos, mesmo essas embarcações estando ali no Mar Vermelho, mesmo estando no Golfo Pérsico, mesmo estando até ali em algumas áreas do Mar Mediterrâneo. E bases militares por todo o Oriente Médio poderia ser atingido por mísseis como o Shahab. Poderiam atingir, então, bases militares norte-americanas. Bom, então o Irã tem todo esse poder, além do poder dos drones. E por que os iranianos estão divulgando, então, esses vídeos? Eles estão divulgando esses vídeos justamente como uma forma de marcar uma posição de poder. Eles estão divulgando esses mísseis como uma forma de dissuasão. Estão dizendo, olha, nós também temos força militar. Se vocês nos atacarem, nós daremos o troco. Nós temos forças militares para fazer isso. Então, essa é a intenção do Irã agora de divulgar esses vídeos na cidade dos mísseis. Então, estão divulgando que tem uma grande quantidade de mísseis. Provavelmente essa cidade dos mísseis aí é uma só daquelas que tem essa grande quantidade de mísseis. Eles devem ter guardados por várias regiões do país. E estão preparados para lançar esses mísseis contra possíveis atacantes. Então, pessoal, olha, há possibilidade de uma guerra com o Irã? Há uma grande possibilidade. O Irã pode, frente a uma pressão muito grande do Trump, ceder algumas coisas? Pode. Para evitar uma guerra? Com certeza. Agora, o Irã vai se deixar ser humilhado? Não vai. O Irã não vai se deixar ser humilhado. Se houver uma guerra, eu não estou dizendo aqui que os iranianos ganhariam uma guerra contra os Estados Unidos. A gente sabe do poderio militar norte-americano. Mas não vai ser um passeio como o Iraque. Vai ser um novo Vietnã. Porque o Irã, se o Trump começar uma guerra com o Irã, essa guerra vai durar muitos anos. Vai ser muito pior do que foi o Iraque, muito pior do que foi o Afeganistão. Vai ser muito pior. E o Trump, que prometeu tanto na campanha dele que não afundaria os Estados Unidos em mais custos de guerra, pode levar os Estados Unidos para um novo Vietnã. Vocês podem ter certeza disso. Uma guerra com o Irã não vai ser um passeio no parque. Vai ser uma guerra que vai durar muitos, mas muitos anos. Porque o Irã tem uma geografia que lhe favorece, tem uma união nacional, um povo unido em torno de um governo, de uma única religião, de uma cultura milenar. E tem, sim, um grande desenvolvimento científico e tecnológico, tanto na área militar quanto na área espacial, tanto na área de mísseis quanto na área de drones. Não vai ser um inimigo fácil.
E o Irã tem essa tecnologia, e isso é importante, porque o Iraque não tinha tecnologia. O Iraque comprava tudo. Então, quando os Estados Unidos fechou ali o Estreito de Hormuz, quando os Estados Unidos não permitiu mais que o Iraque tivesse comércio, todos os países do Ocidente pararam de vender armas, peças de reposição para o Iraque, acabou a força militar iraquiana. Enquanto o Irã, ele tem o domínio e fabrica as suas próprias armas. E isso é um diferencial numa guerra moderna enorme, porque o Irã, então, terá a capacidade de fabricar as suas próprias armas, de consertar aquelas que forem destruídas e de manter a guerra, então, por muito tempo. Olha, se houver uma guerra com o Irã, vai ser um novo Vietnã. Vocês podem apostar nisso. Podem guardar essas palavras. Não vai ser um passeio no parque para os Estados Unidos. Agora é a questão, será que os americanos estarão dispostos a ter perdas similares ou muito maiores do que aqueles que tiveram na guerra do Vietnã? Eu acho pouco provável. Então é isso. O vídeo de hoje foi para falar sobre a questão do Irã. Amanhã a gente volta com um novo vídeo. Curtam se vocês gostaram. Compartilhem e comentem. Vocês conheciam a história recente do Irã, o desenvolvimento tecnológico do Irã? Procura aí sobre o desenvolvimento tecnológico do Irã na internet, vocês vão se surpreender. Assistam os outros 2 vídeos indicados aqui no canal que vocês vão ficar mais surpresos ainda. O sobre os drones iranianos e o sobre o programa espacial iraniano. E depois procurem então vídeos vídeos e imagens aí do Irã mostrando em gráficos o desenvolvimento da ciência e da tecnologia iraniana. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a grande imprensa sempre divulga, porque ela tenta passar uma imagem para nós que esses países são quase que ainda países que vivem na Idade Média. No máximo ali no século XIX, começo do século XX. Gente, essa imagem está muito, mas muito errada. Muitos desses países, principalmente o Irã, estão investindo pesadamente no desenvolvimento de novas tecnologias. A gente precisa ficar atento. Senão a gente acha que está correndo na frente e nós estamos ficando para trás com os nossos cavalos. Isso vale muito para o Brasil, para o Programa Espacial Brasileiro. Nós, aqui no Brasil, eu deixo mais essa mensagem para acabar o vídeo, precisamos retomar o nosso programa espacial. Nós éramos um dos países que tinha um dos programas espaciais que estavam com maior possibilidade de ser um dos primeiros do mundo, e hoje estamos ficando entre os últimos lugares daqueles países que realmente têm programa espacial. Muitos países aí que nem tinham programa espacial quando nós começamos o nosso, como o Irã, a Coreia do Sul, já estão a muitas léguas na nossa frente. Fica o recado. Até o próximo vídeo. Até amanhã aqui no canal.